Boa noite, un prazer estar aqui. Hoje vamos a tener a um convidado muito especial, o Dr. Milton, para falar sobre sexualidade na vida madura. Será um prazer recebê-lo. Vamos a mandar já o convite para ele. Dr. Milton, prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Já te encaminhei o convite. Milton, aí está. Muito bem. Olá, Olá. tudo bem? Tudo bem, querido? E você? Boa noite. Boa noite, que prazer falar com você. Sim. O prazer é tudo meu, que você haja aceitado o meu convite. Realmente uma honra ter a um geriatra com teu currículo, colunista do Estadão da parte saúde, alguém que ha mergulhado no tema da sexualidade e da fase adulta, tanto de homens como mulheres. Bem, Sim. gostaria que você se apresentara para que o público conhecera um pouco de tua vida e de tua carreira, Milton. Maravilha. Maria Laura, então, primeiro, gratidão por esse encontro, né? Acho que a nossa caminhada, né, falando sobre longevidade, sobre maturidade que eu vi, e você faz um trabalho muito legal, a gente se uniu aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Milton, sou médico geriatra, sou doutor em ciências pela USP e venho estudando questões sobre a sexualidade de pessoas idosas nos últimos anos para pensar nessa questão que você trouxe no título, Maria Laura. Sexualidade é tudo. A gente reduz muitas vezes sexualidade a um encontro de genitais, mas tem tanta coisa para a gente falar e descobrir sobre nós mesmos e sobre a nossa sexualidade, e é nesse caminho que eu sigo, para a gente pensar nessa questão tão ampla que a sexualidade pode ser. Eu acho que é uma visão da sexualidade como pulsão de vida, Exato, muito exato. além do contato físico que puedan ter duas pessoas. Exato. Você tem toda a razão. E a sexualidade, talvez a cereja, um pontinho do alfinete seja o contato físico, mas tem tanta outra coisa, e como você falou de pulsão, a intimidade, o carinho, o afeto, tem tanta coisa aqui e de A tantas parte, maneiras. toda a coisa prévia que tem uma Exato. relação, que eu acho que muitas vezes, e isso sim gostaria que você confirmara, é completamente diferente para o homem que para a mulher. Eu acho que o Sim. homem é muito mais visual, a mulher precisa muito mais de toda uma coisa romântica prévia que faz com que o encontro chegue desde lugares completamente diferentes. Você tem toda a razão. E muitas vezes, claro, a gente tem que até pensar no machismo, né? Que impede com que mulheres sintam desejo, ou mulheres se sintam afastadas, né, da questão sexual, da sexualidade. Mas até quando a gente vai pensar o desejo da mulher, muitas vezes o desejo da mulher ele começa depois até da excitação. Então, a maneira como a mulher deseja tanto, claro, por questões culturais, por questões sociais e por questões biológicas, acaba sendo diferente do que o homem. Mas e que às vezes a gente precisa pensar em como fazer esse encontro acontecer, transpassando tabus, transpassando, né, preconceitos, para que o encontro possa acontecer, né? E fazendo jus ao caminho do encontro. Que é isso, totalmente. E você sabe que muitas vezes as mulheres rotulam a la menopausa, eles estão falando que está sem som. Eu não acho. É, Eu estou perfeito. eu Você, tô te ouvindo também. A Nika tenta ver se às vezes se aumentar o volume, não sei, e avisa a gente, mas bem, mas eu acho que muitas vezes, sabes, Milton, quando a mulher entra na menopausa, eles acham que tudo o que acontece na sexualidade da mulher tem a ver com a menopausa. E muitas vezes não tem nada a ver com a menopausa. E tem a ver com a relação, com o desgaste, com a falta de diálogo dentro de é, relação, seja parceiro, seja parceira. Então, desmitificar um pouco a menopausa como vilão
da história e entender que pesa muito mais a qualidade de vínculo entre duas pessoas que a parte hormonal. Exatamente. Às vezes a questão biológica, que é a parte hormonal, tem um papel, sim, mas o mais importante são os aspectos sociais, psicológicos, culturais. E você comentou uma parceria, um casal que já se desgastou, que tá tóxico, que há um relacionamento abusivo, ou às vezes só um afastamento entre as duas pessoas. Não tem como eu querer desejo, como eu ter uma relação sexual por alguém que a relação meio que se desgastou. Então, aí um caminho para além da questão hormonal, né? Porque às vezes a gente discute a questão hormonal e fica só falando de hormônio. Vamos falar de hormônio, mas vamos mergulhar em todos os outros temas, né, que você falou. Então, porque a relação precisa ser reavivada, né? Então, manter um relacionamento é difícil, é desafiador, mas envolve diálogo, conversa, medo, falar das suas angústias, porque senão existiria uma pílula mágica que a gente resolveria todas as nossas questões, né? No, y querés que te diga algo, muchas veces la infidelidad no es la solución. No, Exato, o sea, yo acho que buscar un tercero o una tercera no es la salida para una relación que está sufriendo con su intimidad. Yo acho que es una forma de evadirse, más que no es la forma de enfrentar la realidad. Y exato. mejor que reconocer que hoy la ciencia nos ofrece muchos años más de vida, Milton. ¿Qué vida vamos a querer ter? Y dentro de esa vida, ¿qué vida sexual vamos a querer construir, Exato. rediseñar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que vos ve desde la geriatría? Con teu- Então, você falou exatamente. Eu acho que dentro da geriatria, o que a gente pode falar é que a gente não tem idade limite para continuar performando sexualmente. E aí a gente vai falar sobre opções, sobre remédios, sobre lubrificantes. Existem diversas possibilidades. Mas aí caminhar junto com homens e mulheres para que eles vão se descobrir. Eu não sei também qual é a sua experiência, mas pensando nisso, e vejo isso muito em muitas mulheres mais velhas, de que não se conhecem, não conhecem o próprio corpo, não conhecem onde querem Vos que. sabés que hablando con la doctora Flavia Fairbanks, que es la ginecologista especialista en menopausia y en sexualidad de la USP, que es mi columnista y jefa científica dentro do Camino do Encontro, el 47% das mulheres brasileiras é anorgásmica. Sim, Miriam Cañas, que es una fisioterapeuta do assoalho pélvico, que también veio y compartilhou o espacio con Flavia, era un porcentaje que a gente não puede acreditar. Como exato, Mas eu acho que tem muito a ver com uma sociedade machista, com uma educação em donde a mulher não se podia permitir desfrutar. E exato, a culpa estava muito vinculada. Só que agora há uma revolução, principalmente na mulher madura, que le está haciendo a ela enxergar-se, e não só enxergar-se hacia fora, sino hacia adentro, de uma forma completamente diferente. exato. Tem um filme que eu amo, que é um filme recente, que chama Boa Sorte, Léo Grande. Você assistiu? Excelente, É, excelente. Muito. e E até para quem estiver assistindo a gente, pessoal, é um filme que a Emma Thompson tem uma atriz de 65 anos, ela faz uma professora aposentada que também nunca teve um orgasmo e contrata um garoto de programa. Mas é tão poético, né, Maria Laura? E até a última cena, ela se descobrindo, fazendo as pazes com o Espectacular, espelho. espectacular. Eu acho que aquela cena dela olhando, né, e Diva tá aqui falando com a gente, ela olhando pro espelho e voltando a amar e se encontrando com aquele corpo, que é o corpo dela, que é o corpo real. Aquilo eu acho que é de uma poesia e de uma transcendência tão importante e ressignificar o próprio corpo. A ver, você que tal vez tenga pacientes homens, ¿no? Un hombre no sabe qué hacer con esta mujer actual. Está Não. perdido. Porque, me explico, antes medio como que era tin, 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 y la cosa funcionaba. Y ahora ya no es más el piloto automático. Esta mujer Exa- busca otras cosas. Y Omi no sabe qué hacer con esta mujer. Exato, Para el Omi también es una fase difícil.
de redescubrimiento de cómo llegar a la vida íntima con una mujer. Eu falo que, claro, mulheres sofrem muito mais o machismo, mas os homens, eles foram construídos em cima do machismo também, a própria sexualidade. E eles não sabem, né, quando a gente vai falar da importância da preliminar, do carinho, do respeito, da intimidade, muitos acabam tendo a primeira contato com essa informação sobre a sexualidade feminina conosco, quando eles fazem 60 anos. E sendo que eles aprenderam a sexualidade com a pornografia e nenhum juízo de valor com a pornografia. Con la prostitución, porque É, muchos de los señores de 60, 65, 70 años comenzaron manteniendo relaciones sexuales con una prostituta, porque era como comenzaban antiguamente. Hoy exato, los filhos viven una sexualidad completamente diferente, Milton. Eles hoy enamoran, conviven, viajan juntos, pasan el final de semana, tienen otra forma de entrar na sexualidade de a dois. Agora, olha exato. que interessante lo que também está acontecendo. Digamos que hasta hace 10 años, o hombre tenía, desde la ciencia, el descubrimiento de un Viagra, de un Cialis. Entonces, para el hombre, su performance estaba asegurada. Y Sim, la mujer que estaba muy para atrás con el tema de reposición hormonal, por todo lo que se veía en la reposición hormonal de contradictorio, de contraproducente, hoy ya no es más, porque la reposición hoy ha tomado un otro espacio dentro del consultorio ginecológico de la mujer y con una seguridad que hoy la mujer está llegando, te diría que está a la altura de la satisfacción masculina. Y, exato. y cómo abrazar esto, ¿no? Dentro de la relación. Porque es una Eu, cosa nueva. você tem toda a razão e a importância da conversa. Existem tantos casais que não falam, né? E cada um tá sofrendo de um lado, e um sofrendo achando que não tá dando prazer para outra pessoa, e só que cada um sofre no seu silêncio. E essa importância da gente tirar esse tabu de sentar no sofá e falar o que que a gente está sentindo, tô com medo, não tô te dando prazer por causa disso ou daquilo. Então é importante que a gente estimule os casais a conversarem. Porque com o envelhecimento vão surgir desafios, claro, mas que esses desafios sejam, né, com duas pessoas a gente pensar nessas soluções. También me pasa otra cosa, a ver si coincidís en este punto. Y qué fala la audiencia, o adoraría leer a voces. A mujer estaba disociada, Milton. Amar los filhos no era la mujer de la fantasía sexual. Sim, Porque venimos de un amor muy romántico. Entonces, hasta que a mujer no fue más, las fantasías dentro del casal se podían vivir sin ningún tipo de problema. En un momento que a mujer pasa a ser más, algo acontece, tanto en un hombre como en una mujer, que parecería que esa mujer ya no puede ser la mujer de la fantasía sexual. Y eso no debería ser. No debería tener esta disociación. Porque o que vive un casal dentro de cuatro paredes es do casal. exato, exato, Mas, ¿cómo entra la maternidad? Y por otro lado, no maduros y maduras, que hoy ya nuestros hijos comenzaron a voar y uno tiene un niño vacío, a sexualidad vuelta a llegar a esta fase de la vida de una forma diferente. exato. E como possibilidade também de descoberta, né? Então, não quer dizer que a pessoa fez 60 anos e não pode descobrir alguma forma, uma nova forma de sexualidade que ela não descobriu quando ela tinha 20, 30 anos. Então, eu acho que é um caminho e um convite, novamente, para a gente se descobrir, descobrir o que que a gente quer, como a gente quer, onde a gente quer tocar, que seja tocado, e, novamente, que sexualidade é muito mais do que o encontro de dois genitais. Sí, y también vamos a poner una cosa más no escenario. ¿Qué pasa con la obesidad y dentro de la sexualidad? Ok, desculpa. A É, obesidade dentro da sexualidade. Porque a obesidade é uma coisa que está presente na vida dos maduros. E que sim.
não cumple esta obesidade dentro da vida íntima? Eu acho que as modificações corporais, né? Então, o corpo, que é uma potência, a nossa potência, que é o corpo, que é esse veículo que nos leva para todos os locais. Então, entender o que acontece com o corpo e, independente da condição que o corpo tiver acontecendo, e isso é legal, uma questão do peso, uma questão, por exemplo, de uma artrose, uma questão do coração. Alguma forma, e como você falou, de sexualidade vai estar lá. Pode ser que a gente tenha que adaptar. Então, até falar de posições sexuais, dependendo da condição de saúde da pessoa, mas que essa conversa tem que existir. Seja da posição, de um remédio para não ter dor, de uma orientação. E, de novo, até uma questão importante que cabe para todo mundo: atividade física. Maria Laura, está provado de que até para aquelas mulheres que têm falta de libido, a importância de atividade física para voltar a ter um pouquinho mais de libido, melhora a satisfação, melhora a questão do corpo. Então, a atividade física aí é um recado para todas as pessoas. E a qualidade do sono, não achas? Eu acho que ninguém fala do sono, ou se fala muito pouco, mas é uma coisa que faz toda a diferença na vida das pessoas, a qualidade do sono, a qualidade da atividade física, a dieta também, não só por um tema estético, por um tema Exato. da relação de você com seu corpo. Exatamente, exatamente. A atividade física, a qualidade da atividade física, como você falou, a pessoa que dorme bem, no dia seguinte ela está mais disposta. Então, falar de sono, falar de atividade física, falar de alimentação, controlar as condições de saúde. Então, alguma coisa relacionada à menopausa, se precisar, Porque, né? olha que interessante, por exemplo, toda a medicação para colesterol que a gente toma Sim, afecta a libido. O sea, como una cosa ven vinculada con la otra. Vos no se cuida, vos está obeso, vos tiene que tomar estatinas, las estatinas van a afectar a su libido va a afectar a tu autoestima, vos no se va a sentir bien dentro de su intimidad porque o cuerpo mudó, no solo porque está gordinho o porque está con el colesterol alto, sino porque vos no tiene o mismo tesão que si vos fuera un cuerpo saludable o un cuerpo atlético. você falou do remédio, eu lembrei da depressão. Então, há também a relação em Eh, relação à saúde mental e à nossa libido. E uma faca de dois gumes interessante nesse assunto é que a depressão piora a nossa sexualidade, piora a libido, e ao mesmo tempo, 90% dos antidepressivos pioram a libido. Então, claro, a gente tem que pensar num tratamento quando a pessoa tem depressão, ansiedade, mas entender que muitos remédios que a gente usa para tratar a depressão também pioram a libido. Y olha que interesante también. Vamos a ir costurando los temas que eu acho importante. Você tem una relación tóxica, tem falta de diálogo, ah, você va a su terapia, a terapeuta te deriva al psiquiatra, el psiquiatra te medica y você fica ese looping. Cuando tal vez muito do que está aconteciendo tem a ver con enxergar esa relación, ver qué acontece dentro de la relación y tal vez aceitar que hay relaciones que tienen principio, medio y fin, Ótimo. porque o custo que uno paga emocional y físico muchas veces es altísimo por mantener una relación que cumple un ciclo o que tiene un viés tóxico y que você, para sostener la realidad, precisa de antidepresivo, se deprime, baja la libido, no tiene boa vida sexual. Y olha como una cosa se va amarrando na otra. Exato. Amarra muito. E é o que você falou. Existem relações que eu adorei o que você falou, que tem começo, meio e fim. Sí, E, e o sí. fim de uma relação não significa que ela não foi um sucesso, porque deu certo por um tempo, né? Então, talvez filhos surgiram desse casamento, planos surgiram, mas chega um momento que as vidas precisam caminhar também. E insistir numa relação que está tóxica ou que está desgastada e já tem um fim
pode ser o caminho para uma depressão mesmo, um caminho para uma toxicidade, para uma insônia, que daí, como você falou, um antidepressivo vai ser talvez uma coisa para amortecer essa sensação que a pessoa está sentindo. E eu acho que é tan importante entender que o físico está directamente vinculado con lo emocional. Você sabe, yo lo digo en todas mis lives para la Organización Mundial de Salud desde el año 1978, son 5 los pilares que tem dentro de la salud integral, tanto de un hombre como una mujer. A saúde emocional, a saúde física, a saúde sexual, a financiera y a social. Vea cómo todas están interligadas. Entonces, trazer el tema só da sexualidade como uma coisa aislada é uma visão parcial. Exato, Parcial. exato. E também ver, no caso das mulheres maduras, todas as dificuldades da libido, sequedad vaginal, das consequências que trae a menopausa, como a única responsável de uma vida sexual mais pobre, é uma leitura muito subjetiva. E superficial, né? Sim, sim, porque eu acho, de novo, você pode viver todas essas fases, mas se você está dentro de uma relação onde você tem uma boa comunicação e você pode explicar o que está sentindo e pedir o que você deseja, as possibilidades de sucesso são bem maiores. Exato, exato. A importância de falar, né? E eu tenho uma conhecida, uma grande amiga que chama Lissa, e eu até gravei uns vídeos, né, e a gente compartilhou junto. Ela tem 88 anos, Eu e vi, ela. eu te conheci porque eu reconheci, É, eu fiquei encantada com o vídeo. ela é maravilhosa e ela conta uma história. O segundo marido dela faleceu e ela conhece o segundo marido quando ela tinha 70 anos, com quem ela viveu 15, 18, até 18 anos mais ou menos, e ele faleceu com uns 90 e poucos anos. Mas ela conta uma história que a melhor transa que eles tiveram não foi um encontro de genitais, mas foi dormir pelado, juntos, abraçados. Ela é linda, gente. É, Entonces, además, porque ella lo conta desde un lugar y de cómo hay que conocer el cuerpo en esta fase de la vida. exato, Nós falamos tanto de una longevidad saludable, de una velhice saludable, mas conhecer o corpo faz parte dessa longevidade saudável. E sim, e a gente não precisa querer, e isso é uma mensagem legal, né? Então, a pessoa com 60 ou 70 anos não precisa ter o padrão de querer performar da mesma forma que ela performava aos 20, 30 anos. Ela pode ir modificando ao longo do tempo, né? mas se pode fazer o amor de tantas formas diferentes. Tantas formas. De tantas Exato. diferentes. Entonces eu acho que todo lo que faz um casal na intimidade, que seja válido para o casal, é lo importante, mientras sea consensuada entre las duas partes. Entonces, se você não se está escutando, se você está distante, por que não abrir a porta, extender a mão, sentar-se e começar a conversar? Porque eu acho que muitas vezes essa distância é muito mais curta de lo que uno se imagina, Milka. Exato. Exato. Perder o medo e perder a vergonha. Porque a E vergonha ter- é uma coisa é, muito presente, principalmente nas pessoas de nossa geração, por como fomos educadas e educados. exato. E a Alissa me falou uma coisa que eu reproduzi aqui, que eu adorei, que é também estar aberto ao inesperado. Porque ao mesmo tempo que também entender o nosso corpo, entender as formas e o que a gente faz, cada um em quatro paredes, só diz respeito a nós, tendo consentimento, mas é estar aberto ao inesperado, estar aberto a entender também as nossas falhas, né? Porque às vezes a gente quer ser perfeito e nessa busca constante da perfeição, a gente se exclui,
de possibilidades. Então, mostrar a nossa imperfeição, conversar sobre as nossas possíveis falhas, mas é que é nessas falhas que a gente acaba encontrando, né? E por isso que o seu nome é tão feliz, o nome do canal, do Caminho do Encontro, porque e são os caminhos, né? Tantos caminhos que a gente pode ter esses encontros, né? Así como hay gente que descubre su homosexualidad en la vida adulta. Ese Exato, es otro camino que es una cosa que a gente tem que colocar na roda, porque exato. está aconteciendo, Milton. Exato. E dá apoio para todas as pessoas, porque não é incomum uma pessoa se sentir, né, e ainda mais entendendo que alguém que tem 70 ou 60 anos hoje descobriu a sexualidade num momento que era muito mais conservador do que o nosso, e que sair do armário aos 20, né, há 40 anos atrás, era uma coisa completamente diferente do que é sair do armário hoje e que essa pessoa possa só se sentir à vontade ou até encontrar o seu eu interior, né? Agora aos 60 ou 70 anos. Então, isso não quer dizer que ela viveu uma mentira, mas quer dizer que ela tem a possibilidade e liberdade agora aos 60, 70, 80 anos de experimentar ou a orientação sexual, né, sendo homossexual, ou até mesmo tendo uma identidade de gênero diferente daquele gênero que ela tinha ou tinha sido atribuído a ela desde o nascimento. Eu acho que tudo lo que seja feito con autorrespeto, con la honestidad con uno mismo, sin ser violento, sin ser desrespetuoso con tu entorno, es permitido, es válido. Ahora, ¿quién fala más no consultorio de un geriatra de su sexualidad? ¿Las mujeres o los hombres, Milton? Olha, os homens falam mais, mas eu acredito que é espaço para todas as pessoas falarem. Eu vou dar um caso, por exemplo, interessante. Um homem uma vez foi lá, mas por questões completamente alheias à sexualidade, ele tinha enfisema pulmonar, tinha outros problemas de saúde, e durante a conversa, eu virei e perguntei para ele: tem alguma questão da sexualidade que você gostaria de discutir? E a melhor fala que ele trouxe foi: que bom que você trouxe o assunto para a roda, porque eu estava com vergonha de trazer. Eu estava com vergonha, eu estou com problema de ereção. Então, o que eu vejo é também muita demanda, entre aspas, reprimida sobre esse assunto, que nós, profissionais da saúde, a gente tem que falar. Né? E então, tanto o médico, a médica, quanto o paciente, a gente tem que falar abertamente sobre sexualidade. Eu acho que tendría que ser parte do questionário da consulta médica, porque, Exato, porque faz parte da saúde como um todo, sim? E, exato. e não só no consultório do ginecologista. Eu acho que o geriatra deveria ser incluído dentro das especialidades médicas a partir de um determinado momento da vida, porque Exato. trae outros aspectos. Nos conta un E poquinho qué es lo que avalia o geriatra na consulta médica, Milton. Então, o geriatra, ele avalia a maior parte das questões que uma pessoa idosa pode ter. Então, claro, dependendo da idade, a abordagem é diferente, mas a gente acaba meio que sistematizando para fazer um rastreio das principais questões que podem aparecer, como depressão, como problemas aí de memória, problemas da mobilidade, da nutrição, claro. Tem várias questões que a gente pode falar sobre nessa consulta da geriatria, como também a continência, incontinência urinária, questão do hábito alimentar, fecal. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E claro, da mesma forma que eu pergunto se a pessoa está deprimida ou não, se tem memória boa ou não, como que está o check-up e o planejamento para o futuro e para o envelhecimento, eu também devo rastrear como que está a sexualidade. E sexualidade, novamente, para além da penetração, como que está essa pulsão de vida, como que está a expressão. E mais uma coisa, se essa pessoa também não tiver mais desejo sexual, a gente referendar que está tudo bem,
se ela não estiver sofrendo, né? Então a grande mensagem é: tá te trazendo sofrimento, tá te trazendo angústia, porque para algumas pessoas tá tudo bem não ter mais sexo ou penetração, né? Então, e se para essa pessoa tá tudo bem, tá ótimo, a gente segue junto, porque a pulsão de vida, como você falou, vai estar deslocada para outras coisas, né? Para um trabalho, para um empreendimento, para a família, pra qualquer coisa, mas vai estar lá. Un tercer sector, una transición de carrera, un esposo. Exato, O importante é que a pessoa esté bem ela com ela. exato. Se estiver Agora, trazendo sofrimento, é outra coisa, né? E daí a gente vai falar por que que não tem desejo, né? como você trae a atividade física em pacientes que têm depressão para poder, eh, eu não te diria que resolver, porque hay pessoas que precisam da medicação, mas tem muitos pacientes que hoje, com uma rutina de atividade física, han melhorado muito sua qualidade de vida. Sim. Então, atividade física, eu brinco que a gente parece um disco riscado, falando sempre a mesma coisa, mas tem que falar que a atividade física é excelente para tudo, para o coração, para o pulmão, para os músculos, para os ossos, inclusive para a saúde mental. Ter uma rotina de atividade física, ela é fundamental para a gente garantir uma boa qualidade de saúde mental. E aí muitas pessoas vão questionar, então, Milton, qual é a melhor atividade física? Algumas pessoas, a gente tem estudos sobre isso, mas um primeiro passo, antes da gente fazer metas muito grandes, o que que eu digo para os meus pacientes é: a melhor atividade física, para começar, é a que você faz. Porque às vezes a gente faz uma meta tão grande, Maria Laura, né? Vou fazer academia 5 vezes por semana e eu fico triste, me frustro porque não consigo chegar a essa meta. Então, primeiro passo é a gente sair do sedentarismo. Claro, existem exercícios para uma pessoa, uma mulher com osteoporose, por exemplo, a gente vai falar muito de musculação. Musculação excelente para garantir reforço da força muscular, do osso, mas a primeira coisa é a gente sair do sedentarismo. E aí a gente fazer pequenas metas, que essa pessoa vai chegando nas metas e depois a gente vai aumentando. Então, a primeira mensagem para todo mundo é atividade física, ela é boa para os ossos, é boa para os músculos, é boa para a saúde mental. Acho que. E vai ser boa para a sexualidade também. Que relação ves entre peso, atividade física e sexualidade? A sexualidade, para ser uma sexualidade saudável, a gente precisa de hábitos saudáveis, né? E até para manter uma sexualidade saudável por mais tempo, é importante que a gente controle as condições de saúde, como pressão alta, diabetes, tenha um controle adequado do peso. Então, a gente falar de atividade física e controle da pressão alta, do diabetes, do colesterol, uma avaliação criteriosa sobre o peso, isso vai garantir com que a sexualidade se permaneça mais ativa por mais tempo. Até para trazer uma causa para vocês, por exemplo, a disfunção erétil, o problema da ereção. A maior parte dos casos de problema de ereção em homens mais velhos é por problemas relacionados ao colesterol. E a diabetes, a pressão. Sin dúvida. Então, a gente tem um controle bom, e aí entra atividade física, entra dieta, entra parar de fumar, tudo isso vai garantir com que esse homem consiga performar com uma ereção boa por mais tempo. Então, isso é fundamental que a gente leve esse discurso também. ¿Cómo entra o álcool? O álcool piora. Então, o álcool, claro, a gente sabe do uso, que existem usos e usos, né? Então, pessoas que abusam, mas o abuso de álcool, ele está relacionado com piora da libido e pode estar relacionado, inclusive, com piora da ereção. Então, a gente reorientar como que essa pessoa se relaciona com a bebida e se esse uso está próximo de um uso abusivo. Nesse caso, a gente tem que conscientizar a pessoa de que o álcool pode piorar a sexualidade e também pode piorar condições, como a pressão alta, como outras condições de saúde. Bien. Milton, alcoholismo en el mundo de la mujer. Es verdad que está en alta, tenemos cada vez mayores porcentajes de alcoholismo dentro de la vida femenina, porque siempre Olha, había eu una acho. noción de que era más tu hombre que la mujer.
Mas Eu o acho que é um tema importante, Maria Laura. Agora eu não sei a estatística, né? Tenho medo de falar bobagem, mas uma coisa importante é que mulheres têm uma tolerância menor por conta do corpo mesmo. Então, a gente tem que falar sobre isso, inclusive sobre o envelhecimento e o álcool. Então, uma questão importante é que para aquela pessoa que continua tomando a mesma quantidade de álcool que tomava aos 40, aos 60 essa quantidade é muito mais tóxica do que era aos 40. Porque o corpo muda, o envelhecimento acontece, então o fígado envelhece. Então, para garantir um envelhecimento bom do fígado também, é importante que essa quantidade que ela tomava aos 40 seja reduzida. E o alcoolismo, aí a gente pensando num abuso ou num uso nocivo da substância, a gente tem que conscientizar para parar, porque isso vai trazer muitos malefícios para o fígado e para a saúde no geral. Uhum. A medicação masculina tem alguma contradição? O Viagra, por exemplo, E o Cialis? é, esse é um assunto interessante porque 90% dos homens, 95% dos homens têm medo de ter um infarto quando tomam algum desses remédios. Você sabe, às vezes ouve alguma história. Então, assim, a primeira mensagem é vamos conversar com o profissional da saúde, o médico, para saber se pode ou não pode. Mas a grande maioria das vezes, qual que é o nosso racional? Tem um remédio específico que não pode usar Viagra ou Cialis junto, que são remédios à base de nitrato, então não pode, aí é contraindicação absoluta. Nos outros casos, o que que nós médicos a gente faz? A gente faz uma avaliação se a pessoa tem capacidade de performar uma atividade física. Então, se eu, como médico daquele paciente, vejo que é seguro ele fazer uma atividade física, daí eu vejo que é seguro ele praticar uma atividade sexual e, portanto, é seguro ele tomar essa medicação. Mas daí, homens que têm mais fatores de risco, minha sugestão é vamos conversar com o médico, porque daí ele vai fazer essa avaliação. É seguro ou não? Então, alguns casos podem sim ter contraindicação, mas a maioria a gente vai liberar numa boa. Bem, Milton, ¿qué consejos darías desde la geriatría para una sexualidad saludable, construyendo una longevidad saludable? Eu acho que uma mensagem, primeiro, de autoconhecimento. A gente caminhar para um autoconhecimento que significa autocuidado também. Então, quando a gente conhece o nosso corpo, conhece a nossa mente, conhece as nossas angústias, a gente caminha para escolhas melhores também, pensando em como a gente falou, de atividade física, de alimentação saudável, de controle do estresse, de parar de fumar, parar de beber, e inclusive uma coisa que você falou lá no começo, de relações melhores. Então, a gente caminhar, então, acho que uma mensagem para uma longevidade saudável e que a mesma mensagem para uma sexualidade saudável é o autoconhecimento. E que com autoconhecimento a gente caminha para o autocuidado. Y hay una cosa que ainda no falamos y que yo acho que tenemos que colocar, que es que todo está na cabeça. Y la gran Ex- convidada da sexualidade es la imaginación. Entonces, cuidamos mucho el físico, cuidamos do sono, cuidamos da atividade física, cuidamos do peso, mas aonde fica a fantasia? Aonde fica Exato. a imaginação? Porque eu acho que com os anos uno cada vez comienza a tener una vida sexual muito mais sofisticada. Uhum. Eu era mais jovem, era muito mais físico que muito mais físico que psicológico. Eu acho que esta idade tem muito mais a ver com a fantasia sexual que com o físico que uno está olhando. Perfeito, perfeito. Tem uma antropóloga norte-americana, chama Carole Vence. Ela tem uma Sim, frase que é incrível, de que o órgão mais importante está para a aqui, gente tá entre a aqui. orelha e a orelha. Exato. É esse o órgão mais importante para a gente expressar a sexualidade. Absolutamente. Eu acho que tem muito mais a ver com o jogo da conquista e o jogo erótico e a fantasia que essa preocupação de tenho 500 gramos mais, 2 quilos mais, 3 quilos mais. A mulher põe muito hoje o acento no corpo e eu acho que passa por outros lugares. Exato. A 10 homens e lhe perguntara, você quer que ela esté 90, 60, 90? E ele vai dizer, não, eu quero que ela esté
libre, que ela esté tranquila, que ela pueda vivir su fantasía. Por Muito mais. isso, né, Maria Laura, que o filme o Boa Sorte, Léo Grande é tão maravilhoso, de que é uma jornada de autoconhecimento e pazes com o espelho, que esse filme fala. E, inclusive, né, eu tenho medo de dar um spoiler aqui. Posso dar o spoiler do fim do Pode. filme? Então, gente, é um spoiler grandão. Quem não quiser, pula essa parte. Então, é, ela quer buscar o orgasmo. Então, ela contrata o garoto de programa, mas o orgasmo ela consegue sozinha, né? Então, essa é a parte. Porque ahí es primero autoconocimiento. ¿Cómo le iba a compartir con él si ella no sabía darse placer? Exato, exato. Então, e por isso que esse filme eu acho incrível, eu acho maravilhoso, e diz muito sobre aquilo que a gente falou da sexualidade. Tá aqui, tá na fantasia, tá na gente se permitir e falar muito sobre isso. A gente está com alguma experiência lá no Hospital das Clínicas, Maria Laura, e isso é muito legal até da gente pensar em mais estratégias assim de rodas de conversa. Então, como que é legal a gente ter espaços em que pessoas mais velhas vão falar abertamente sobre a sua sexualidade. Então, quando um ouve o outro, De seguidoras do camino en las clínicas, yo soy a primera que te puede ayudar a fomentar aquí en las redes, porque yo acho que hay que comenzar a conversar. exato. Quanto mais a gente fala, a gente quebra esse tabu. Absolutamente. Y sabes una cosa, mucho da qualidade de vida en otros aspectos tiene a ver con una sexualidad satisfactoria. O bom astral, o bom humor, a leveza, a criatividade no trabalho. É tão importante, tão importante. Exato, As exato, esquecem do que significa a criatividade vinculada com a pulsão de vida. exato. É. Diretamente vinculadas. Então, eu acho que hoje não tem idade para isso. Muito por contrário. Muito por contrário. Bem, eu fico muito grata de tenerte aqui no Caminho do Encontro. Eu agradeço a tua presença. Eu agradeço trazer este tema desde o olhar da geriatria, porque muitas vezes sempre se ha traído no caminho desde o olhar ginecológico. E eu acho que a geriatria trae também o viés masculino. E é muito Hum, importante, porque nós não só somos mulheres. Eu não gosto solamente do caminho trazer a la mulher, porque eu acho que o mundo é de homens e mulheres. exato, Allí se construye con ambas partes. Entonces, exato. de desmitificar la sexualidad allí para ambos lados, hallo súper importante. E seguimos juntos aí para caminhar cada vez mais para que esse encontro aconteça entre as pessoas, entre as parcerias. Então, obrigado pelo carinho, Maria Laura. Eu acho que a gente é um começo de muitas coisas juntos e que a geriatria está de portas abertas para a gente caminhar, continuando encontrando pessoas boas aí pelo caminho. Muy obrigada. La live fica grabada y cualquier duda o pregunta pueden mandarle. Imagino que no tenés problema, que te manden, Né? pregunten por direct. Y muy obrigada. La verdad, es Obrigado. un placer tenerte aquí, Milton. Prazer, um beijão. Obrigada, Sueli. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Tchau, tchau.